Algumas pessoas já me falaram que a nossa condição espiritual que nós estamos passando, cada pessoa tem um momento espiritual para viver, seja mais alto, às vezes mais baixo, às vezes mediano. Algumas pessoas acreditam que a nossa condição espiritual tem muito a ver com a nossa salvação. E eu vou me atrever, irmãos, a dizer que não. Que eu posso estar com a minha condição espiritual relativamente boa com Deus, mas nós sabemos que a salvação, ela não é tão simples como muitas pessoas acreditam. A nossa salvação, ela requer muita fidelidade, muito cuidado, porque nós, seres humanos, muitas coisas para nós parecem normal, parece sem problema. Mas Jesus, a palavra de Deus diz, em Isaías, Deus diz que os pensamentos nossos não são os dele. Então coisas que para mim é normal, para Deus pode não ser. E pequenas coisas mínimas, pode sim, apesar da nossa condição espiritual estar alta, estar boa até, pode sim ainda nos tirar do céu. Em Hebreus 11, verso 6, ali, quando nós passamos por aquela passagem, nós vemos ali a palavra de Deus dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna assim um testemunho vivo desse Deus. Quando eu passo pelo texto de Hebreus 11, 6, eu tenho certeza que Deus está procurando cristãos genuínos, verdadeiros, aqueles que, independente da sua condição espiritual, crê que Deus existe. Amém. Queridos, existem dois tipos de cristão, dois tipos de pessoas que professam fé em Deus. Existe o cristão por conveniência, aquele cristão que conforme a minha situação, conforme a minha vida, os meus problemas, é o tamanho da minha fé. Existe cristão por conveniência. Se meus problemas, se minha vida está tudo correto, então a minha fé está lá em cima. Mas se as coisas não andam de acordo com aquilo que eu gostaria, então a minha fé tende a diminuir. Eu começo a não acreditar mais tanto em Deus como eu deveria. Esse é um cristão por conveniência. O grau de sua fé depende muito do momento que ele está vivendo. Mas também tem aquele cristão por convicção. Aquele cristão que, independente das lutas, independente dos problemas, independente das coisas que o mundo tem colocado diante dele, que tem trazido dor, sofrimento, choro, perdas, ainda assim ele crê, como diz em Hebreus, crê que Deus existe. Amém. Esse é o cristão por convicção, ele está convicto, nada muda isso nele. Independente dos sofrimentos e das lutas, ele crê que Deus existe, como a palavra de Hebreus acabou de falar. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em 2 Crônicas 16, no verso 9, aqui há uma palavra muito poderosa de Deus. Em 2 Crônicas 16, verso 9, diz que porquanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com eles, cujo coração é totalmente dele. Quando eu passei pelo texto de Hebreus 16, no verso 9, eu cheguei a uma certeza de que Deus está procurando corações sinceros, porque o dia está se aproximando, porque a hora é chegada. Todos os homens da terra estão passando em revista, e nós estamos passando por um momento de julgamento já, de juízo ali, onde nós está sendo estabelecido quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. E aqui, 2 Crônicas diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com eles, cujo coração é totalmente dele. Deus está à procura de
de cristão sincero, de discípulo sincero. Porque o discípulo é aquele que anda nos passos do mestre. Quando nós olhamos o discípulo, quando ele olha para o mestre dele, aonde o mestre vai, ele vai. O que o mestre faz, ele faz. O que o mestre ama, ele também ama. O que o mestre repudia, ele repudia. Esse é o discípulo. Ele quer estar nos mesmos passos do seu mestre. E é isso que a palavra de 2 Crônicas 16 está dizendo. Que Deus está correndo os olhos, procurando esse tipo de pessoa, esse tipo de adorador, esse tipo de cristão. João 14, verso 30. Vamos voltar para ir para o Novo Testamento. João 30. João 14, verso 30. Amém? João 14, verso 30. Diz assim: já não falarei muito mais convosco, porque aí veio o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Jesus disse, quando ele se refere ao príncipe desse mundo, ele está se referindo a Satanás. E ele disse aqui, que Satanás não tem nada com ele, nunca teve nada com ele. E se nós professamos fé em Jesus, se nós professamos ter aceitado aquele Calvário maravilhoso, e ao mesmo tempo tão terrível, aos olhos daqueles que puderam vivenciar aquilo, se nós cremos naquela entrega, naquele grande amor, Satanás não pode ter nada conosco também. Amém? Porque nós devemos ser discípulos de Cristo, amar o que Jesus amou e viver o que Ele sempre amou. Mas se nós voltar uma página para trás, no capítulo 12, uma página para trás de onde nós estamos aqui, capítulo 12 de João, do verso 3 em diante, nós vamos fazer a nossa leitura. João 12, verso 3, diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do seu bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado aos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava dela e o lançava. Aqui nós podemos ver a Bíblia falando de Judas. Quando nós lemos 14, verso 30, Jesus disse: príncipe desse mundo nada tem comigo. Mas ele tinha com Judas. Judas, ele não estava preocupado com os pobres. De maneira nenhuma. Quando ele se refere aqui, por que não se vendeu, não deu aos pobres, como se estivesse demonstrando alguma preocupação com os seus semelhantes, na verdade ele estava preocupado com o dinheiro, ele estava preocupado com o materialismo. Queridos, por essa razão é que no início eu disse que, particularmente para mim, eu acho que as pessoas têm o direito de pensar diferente. Eu acredito que a vida espiritual, ela nos ajuda sim, mas ainda que a nossa vida espiritual esteja num patamar bom, pequenas coisas podem nos tirar do céu. Judas aqui nesse texto, ele era um discípulo por conveniência, convinha para ele estar como discípulo de Cristo. No momento que ele achou que não convinha mais, ele foi e traiu Jesus. E assim hoje há muitos cristãos, queridos, eu tenho conversado com muitas pessoas a respeito das coisas de Deus, a respeito dos meus serviços, meu trabalho, eu converso muito com as pessoas que trabalham comigo a respeito da Bíblia, e ali você vê que realmente nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas não se importam com Deus, que as pessoas conhecem a Bíblia muito superficialmente e não acreditam que Jesus está voltando. Eu conversando essa semana ainda com um colega de trabalho, e ele me fez algumas perguntas relacionadas à Bíblia, porque nós sabemos que a nossa igreja, ela é conhecida como a igreja que guarda o sábado e que não come carne de porco. É o que todo mundo diz aí fora, e no meu trabalho não é diferente.
Algumas pessoas me questionaram por essas coisas. E quando eu expliquei para eles que não era uma coisa da igreja adventista, e sim mandamentos do Senhor, e que é essencial para que nós possamos estar assim, nos preparando para o retorno de Jesus, ele disse, a resposta dele foi muito triste, porque ele disse que ele não pode deixar que um livro comande a vida dele. A minha vida não pode ser pautada por um livro. Eu disse, você crê em Deus? Eu creio em Deus, mas não creio na palavra. Da onde você tira a base para crer em Deus? Ele disse, é só olhar ao meu redor, tudo lembra Deus. Eu falei, então você crê na Bíblia? Ele disse, não. Eu pedi para um menino que tinha a Bíblia no celular, nós abrimos a Bíblia em Romanos 1:9, e ali diz que, vamos abrir esse texto só para nós entendermos o que nós estamos comentando aqui, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, no verso, eu falei 9, mas na verdade é 20, Romanos 1, verso 20, diz assim, amém? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Você me disse que tudo lembra Deus. A palavra de Deus, a qual você disse que não crê, diz a mesma coisa. Que tudo lembra o Senhor. Mas infelizmente, o mundo que nós vivemos hoje é assim mesmo. As pessoas estão deixando de crer, dizem crer em Deus e não crer na palavra. Eclesiastes 10, verso 1, ali falando do perfumador, ali fala das pessoas, dos perfumadores daquele tempo bíblico, diz que ali uma mosca que caísse em um tonel cheio de aquele perfume, o que ia exalar ali era o mau cheiro da mosca morta. Esse é Eclesiastes 10:1, quem quiser abrir lá e conferir isso, ali está falando dos perfumadores, os tonéis, eles faziam tonéis muito grandes de perfume, e ali diz que uma mosca que caísse dentro de um tonel daquele, o que ia exalar, quando você chegasse ali para sentir o perfume, o que você ia sentir era o odor da mosca morta, se referindo a pequenas coisas, trazendo isso para a nossa vida. O que foi falado aqui agora há pouco, pequenas coisas podem nos tirar da salvação, pequenas coisas podem nos tirar do céu. Essa mosca morta, em um tonel cheio de perfume, representa aquelas coisinhas, aqueles pecadinhos que para nós estão insignificantes, mas que podem nos tirar a salvação, podem nos tirar do céu. Porque o que para nós muitas vezes é certo, para Deus não é. Abra suas Bíblias em Juízes, capítulo 1. A partir do verso 1 nós vamos fazer a nossa leitura. Juízes 1. Do 1 ao 7. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar com eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e ali
ele morreu. Aqui nós vemos o relato de um rei que governou por algum tempo. E eu estive estudando um pouquinho a respeito desse rei, e ele descobri que ele veio da descendência de Cã, filho de Noé. E Adoni-Bezeque, ele diz que tinha 70 reis subjugados, 70 reis que ele tinha trazido ao derrotar os países dele, a cidade onde esses outros reis governavam. Ele trazia agora esses reis para a terra dele, e ali ele cortava os polegares dos pés e das mãos. E também diz que assim feito, esses reis agora comiam das migalhas que caíam da mesa dele. E Deus disse, e ele mesmo disse, assim como eu fiz, Deus fez comigo também. Ele trazia os reis para ter como um troféu, para mostrar o poder que ele tinha nas guerras, para mostrar que ele era bom de batalha. E ele trazia agora esses reis, não tirava os títulos dele de rei, porque aquilo era um troféu para ele. E agora Judá sobe até Adoni-Bezeque, e ali agora persegue. A Bíblia diz que 10.000 homens foram mortos ali. Eles derrotaram toda a cidade. Restou apenas Adoni-Bezeque, que fugiu, que depois foi morto mais tarde em Jerusalém. E o significado de Adoni no hebraico é Senhor, e Bezeque é o nome da terra, mas também é brechas, segundo eu tive dando uma pesquisada. Então o significado desse nome Adoni-Bezeque seria Senhor das brechas. Nós sabemos que o Senhor das brechas hoje é o nosso inimigo. Quando nós estamos irados, quando nós estamos nervosos, quem aqui nunca se irritou? O irmão aqui agora há pouco falou na escola sabatina sobre se irritar com alguma coisa, ou com alguém, ficar profundamente irritado. E é nesse momento que nós abrimos as brechas para que o Senhor das brechas entre na nossa vida, entre na nossa casa, ou entre no nosso trabalho, e acabe ali fazendo um estrago. Nós precisamos tomar cuidado, seguir alguns conselhos da Bíblia, para que nós possamos estar fechando todas as brechas. Porque o significado de cortar os polegares das mãos e dos pés é porque se um rei sem polegar, ele era um rei sem força. Sem os polegares das mãos, ele se tornava um rei sem força. Sem os polegares dos pés, se tornava um rei sem equilíbrio, sem sustentabilidade. Ele não conseguia segurar sua espada direito nas mãos. E agora, essa questão de cortar os polegares, os pés, as mãos, trazendo para a nossa vida espiritual, o inimigo quer cortar os nossos polegares também, para que nós também sejamos um cristão, assim como aqueles reis, um cristão sem força, um cristão sem identidade, um cristão sem sustentabilidade, sem equilíbrio. Quando nós começamos a deixar as obras da carne fazer a nossa vontade, nós começamos a se tornar um cristão. O inimigo vem e corta nossos polegares, e nós nos tornamos um cristão sem força. Nós caímos com muita facilidade. Nós professamos fé em Jesus, professamos crer no Calvário de Cristo, mas basta que nós olhem para alguma coisa que nos parece prazeroso, pronto, parece que eu esqueço do que Jesus fez por mim. Basta que alguém me ofereça, insista uma ou duas vezes, pronto, eu esqueço do Calvário de Cristo. Quando o inimigo tira nosso polegar, espiritualmente falando, nós nos tornamos assim, um cristão sem força, sem identidade. Perdemos a filiação que temos com Cristo, que fala lá em Gálatas capítulo 4. Nós perdemos, nós não temos mais aquela filiação, nos tornamos fracos, sem forças, sem sustentabilidade, sem equilíbrio e sem identidade. E também há uma questão na Bíblia, quando a Bíblia fala da questão dos polegares, dos pés e das mãos. Se nós abrir nossa Bíblia em Levíticos, capítulo 14, lá nós podemos ver que essa questão era também uma questão de purificação. Levítico, capítulo 14.
Levítico 14, verso 14. Onde é que está aí? Achei. Levítico verso 14, ali quando nós vemos a Bíblia falando da questão da purificação, essa questão era também uma questão de purificação relatada ali nesse livro. Eu só não estou conseguindo achar na minha Bíblia Levítico aqui. 14, achei. Aqui diz assim, no verso 14: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Aqui nós vemos que essa questão dos polegares também é uma questão de purificação. E agora trazendo isso para a nossa vida de uma forma espiritual, quando nós temos de alguma forma, nossos polegares das mãos e dos pés cortados, nós não conseguimos mais nos purificar. Nós não conseguimos mais estar em oração. Nós não conseguimos mais estar nos dias de culto na igreja, orando junto com os irmãos, fazendo nossos cultos em casa. Nós perdemos a questão da purificação, porque nós perdemos a identidade que nós tínhamos com Deus. No livro de Mateus, no capítulo 15, nós vemos quando Jesus chega para conversar com uma mulher cananeia, e essa mulher chega até Jesus e diz: Senhor, eu estou com a minha filha terrivelmente endemoniada, por favor, me socorre. E Jesus diz: não é bom pegar dos pães e dar aos cachorrinhos. E ela diz: Senhor, mestre, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Nesse momento, Jesus, de alguma forma, ele lembra o que aqueles reis faziam com os reis que eram colocados, trazidos, subjugados, cortados seus polegares, se eles comiam das migalhas que caíam da mesa. E para que nós não nos torne um cristão sem força, sem identidade, sem equilíbrio, sem sustentabilidade, há alguns conselhos da palavra de Deus que podemos encontrar no capítulo 1 de Juízes, que foi o texto que nós lemos. Ali quando Deus pede para que Judá suba, ele não vai sozinho, ele convida seu irmão. O primeiro passo é não ficar sozinho. Quando nós estamos enfrentando o mal, quando nós estamos enfrentando uma luta, um desejo carnal, um pecado, nós não podemos ficar sozinhos. No caso de Judá, quando foi enfrentar Adoni-Bezeque, aquela cidade toda, ele convidou o seu irmão. Deus disse: vai Judá, eu serei contigo. Mas ele convidou o irmão, ele não foi sozinho. E para nós, nós precisamos não estar sozinhos. Se nós estamos enfrentando uma luta, um pecado, algo que está nos incomodando, que nós sabemos que é pecado, não queremos fazer, mas parece mais forte que nós precisamos estar primeiramente de joelhos dobrados, buscando a presença do Senhor. Mas nós precisamos também buscar, no caso dos esposos, podem buscar suas esposas. No caso das esposas, podem buscar seus esposos para estar orando junto, porque no momento em que estamos enfrentando uma luta, um pecado, nós precisamos que Deus esteja conosco nessa luta, mas que pessoas estejam orando intercessoriamente por nós. Então, o primeiro passo para que nós não tenhamos os nossos polegares cortados e nos torne um cristão sem identidade perante Deus, e assim venha a perder a nossa salvação, nós precisamos não estar sozinhos, estar primeiramente com Deus, e depois precisamos que pessoas que também amem a Deus estejam orando por nós. O segundo passo é reconhecer onde estamos, reconhecer o perigo que está à nossa frente, reconhecer o perigo que está à nossa volta. Também nós ouvimos aqui sobre Satanás rugindo como o leão. O perigo está o tempo todo ao nosso redor, querendo nos devorar, nos tirar a salvação, porque ele sabe que tempo está acabando para ele, e ele não quer que eu me salve, ele não quer que você se salve. O segundo passo é reconhecer esse perigo que está ao nosso redor, porque ele não tem poder nenhum perante Deus, mas ele tem uma certa capacidade de nos convencer a fazer o que é errado. E nós precisamos fazer como Judá fez, e o seu irmão fez, perseguir e destruir esses pecados na nossa vida, buscando em Deus isso, e nas orações. Nós precisamos reconhecer o tamanho do perigo e perseguir, lutar, vencer os desejos
que não é obra do Espírito, e sim da carne. Devemos matar no altar do Senhor todos esses pecados, todos esses desejos, essas vontades que podem nos trazer prejuízos espirituais. Nós precisamos destruir, matar no altar de Deus. Precisamos estar na casa de Deus, perante o Senhor. E ali, quando nós vemos a história de Adonibezeque, ele morreu em Jerusalém. Jerusalém era a cidade do povo de Deus, a cidade do que era certo, a cidade do que era correto, a cidade do altar de Deus. E lá no altar de Deus perseguiram e mataram Adonibezeque. Eles tinham vencido 10.000 homens, só restava um. Esse um não ia fazer mal algum para eles se eles tivessem deixado ele ir embora, mas eles perseguiram e o mataram. Talvez na minha vida, talvez na sua vida não exista tantos pecados assim. Talvez exista um. Precisamos persegui-lo e destruí-lo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela diz: se teu olho pecar, se teu olho direito pecar, ore por seu olho. Se tua mão direita pecar, ore por sua mão. É isso que a Bíblia diz? Não. Se teu olho pecar, arranca-o, joga fora. Se tua mão direita pecar, corta, destrói. Destrói aquilo que é pecado em você, aquilo que vai tirar você do céu. Somente assim nós podemos estar nos purificando e não tendo nossos polegares de alguma forma ser cortados e assim perder a nossa salvação. A Bíblia diz que nós precisamos destruir em nós aquilo que é pecado, ainda que nos custe, ainda que nos pareça difícil. Acha que foi fácil o caminho do Calvário de Cristo? Acha que foi fácil ter aquela coroa cravada em sua cabeça? Acha que foi fácil para Jesus ter aqueles pregos enormes em suas mãos e seus pés? Acha que foi fácil o momento que antecedeu a prisão? Que ele estava ali no jardim do Getsemane, orando a Deus: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, mas que antes não aconteça como a minha vontade, mas que se cumpra a sua. Amém. Não era fácil para o Filho de Deus saber tudo que ele ia sofrer por mim, que não mereço. É muito difícil, não foi fácil para ele. E por que nós achamos difícil abandonar pecados tão pequenos, tão insignificantes, coisas que não acrescentam em nada para nós? Nós precisamos matar no altar do Senhor, porque somente assim nós estaremos fechando as brechas da nossa vida. Somente assim o Senhor das brechas não atuará em nossa vida. Quando nós chegarmos diante do altar de Deus e matar no altar do Senhor o que está nos incomodando, o que está nos tirando do céu. Efésios 4:26. Abra suas Bíblias em Efésios 4:26. Efésios capítulo 4, no verso 26. Amém? Aqui diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui agora aparece um conselho, mas não podemos fazer disso um motivo para pecar, porque quando nós fazemos da nossa ira um motivo para pecar, estamos dando lugar ao diabo. Adonibezeque não tirava os títulos de rei. Ele fala 70 reis que tiveram os polegares das mãos e dos pés cortados, ficaram subjugados. Ele apresentava como troféu: eles são reis, mas são meus escravos. O inimigo de Deus não quer que você perca o título de cristão. Ele quer que eu tenha o título de cristão, você tenha o título de cristão, mas o cristão por conveniência. Um cristão que não tem força, um cristão que não tem identidade, um cristão que não tem a sustentabilidade e que não tem equilíbrio. Porque assim nós cairemos muito facilmente em pecados. E ele sabe que ao cair muitas vezes em pecado, podemos não mais levantar.
Porque podemos cair e Jesus aparecer nas nuvens do céu, e nós estar na lama, nós estar caído, sem força para levantar, porque perdemos aquilo que Deus tinha nos dado, perdemos a força, perdemos a identidade, perdemos a filiação que tínhamos com Cristo. Ele quer que você seja um cristão, Ele quer que eu seja um cristão, sim, sem força, sem identidade, para servir como um troféu na mão dele também. Assim como Adonibezeque tinha aqueles reis como troféu. Se não tomarmos cuidado, nos tornaremos um troféu na mão de Satanás e pensamos que somos cristãos. Queridos, o significado, quando eu comecei a passar por alguns textos bíblicos, essa questão de cortar os polegares, ela é muito séria. Porque quando nós temos os nossos polegares das mãos de alguma forma cortados, nós teremos mais dificuldades, por exemplo, para segurar a nossa espada, para nós lutar contra as forças do mal. Quando os polegares são cortados, nós sequer seguramos essa espada. Nós deixamos essa espada de lado. Caímos com muita facilidade. Porque perdemos a força que vem do Espírito Santo de Deus. Perdemos o caráter que nós tínhamos. Jesus tinha 3 sentimentos com o Pai: unidade, amor e fidelidade. Jesus, ele era tão íntimo de Deus que refletia o caráter do próprio Deus. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Se nós somos verdadeiramente cristãos, precisamos refletir Jesus de alguma forma. Precisamos ter esses 3 sentimentos: fidelidade para com as coisas de Deus, amor para com Deus e para com o nosso próximo. A Bíblia diz que no tempo do fim o amor de muitos esfriariam. Na verdade, ele está congelando. O amor hoje está congelando. Mas não precisa ser assim, queridos, para nós, que temos na nossa mão a espada do Senhor. Temos todas as instruções necessárias para estar buscando a nossa salvação. Judá e Simeão mataram 10.000 homens, mas não descansaram enquanto não pegaram um que faltava. Assim é nós com a nossa vida de pecado. Devemos perseguir esses pecados que tanto nos atrapalham, que tanto nos incomodam. Eu sei o que Deus quer de mim, mas como Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós devemos fazer com os nossos pecados o que a Bíblia nos orienta: matar no altar de Deus. Um último texto que nós estaremos lendo, Romanos 10, verso 9. Romanos 10, no verso 9. Aqui também é uma palavra poderosa do Senhor. Romanos 10, no verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Amém. Amém. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém. Queridos, a boca normalmente expressa aquilo que o coração está cheio. Se da nossa boca saem palavras de fortalecimento, se da nossa boca saem palavras de confiança, é porque o nosso coração está cheio. Se a nossa boca professa fé em Jesus, professa as coisas de Deus, é porque o nosso coração está cheio do amor de Deus. Agora, não sendo assim, o que tem em nosso coração? Porque normalmente a boca expressa o que o coração está cheio. Queridos, eu sei que, assim como eu, todos aqui têm a sua luta. Todos nós temos a nossa luta. E nós precisamos matar isso no altar do Senhor. E nesse momento eu queria convidar, fazer um apelo para a igreja, para aqueles que quiserem estar vindo à frente. E nós vamos juntos eu vou colocar os meus pecados diante do altar do Senhor. Se você sentir o desejo de vir, colocar os seus pecados no altar do Senhor, as suas lutas, as suas dificuldades, assim como também os seus agradecimentos por aquilo que Ele já fez por você. Nós vamos estar orando como irmãos, como igreja, como povo do Senhor, e matando de uma vez por todas aquilo que está nos incomodando. Vamos orar junto como a igreja do Senhor. Aqueles que quiserem estar vindo à frente, vamos orar e vamos colocar diante do Senhor toda essa luta, toda essa batalha, que só vai terminar quando o Senhor Jesus retornar. Amém. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Senhor que estás no céu, nesse momento, Senhor, pequena parte do seu povo que está reunido aqui nesse momento, assim como a mim também, Deus, viemos diante do altar da sua casa, diante do altar do Senhor, colocar diante de Ti, Pai, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades. Sabemos, Deus, que o Senhor está próximo de voltar, e nós queremos, Pai, contemplar a sua face, ver o seu rosto. Mas há tanta dificuldade, Senhor, à nossa frente. Há tantas lutas. Há tantos pecados que às vezes não conseguimos deixar, Pai. Mas nesse momento, a sua igreja tomou a decisão de estar diante do seu altar, depositando no seu altar esses pecados que tanto nos incomodam. E pedir, Deus, que em nome do Senhor Jesus, essas lutas sejam aqui terminadas. Essas lutas de pecado, de doença, de morte, de sofrimento, possa aqui, Deus, de alguma forma estar sendo colocado diante do Senhor. E que esses pecados que têm nos atormentado possam morrer aqui, Deus. Porque nós não queremos, Pai, ficar fora da grande festa. Nós queremos, Deus, subir nas nuvens do céu contigo, mas sabemos, Deus, que há muita coisa em nós que pode nos atrapalhar isso. A Bíblia diz que seus olhos correm por toda a terra, buscando corações sinceros. Pai, purifica o nosso coração nesse momento, purifica a nossa mente, Pai, para que nós possamos pensar somente aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é eterno. Que nós tiremos da nossa mente, Senhor, coisas mundanas que nada nos ajudam. Coisas tão simples para nós, Pai, e tão difícil de deixar, mas o seu Filho não achou difícil subir naquela cruz, por nós que não merecíamos. E nós queremos Te louvar e Te agradecer por esse sacrifício maravilhoso. Com a certeza, Deus, que o Senhor está recebendo nesse momento a nossa oração, porque o Teu Espírito Santo leva a nossa oração até o Senhor. Nós somos tão pequenos, Pai, tão falhos, que sequer sabemos orar. Mas o Espírito Santo nos leva a nossa oração até o Seu altar e entrega-nos para o Senhor transformada. Que a nossa oração possa chegar ao Senhor suave, Pai,
um aroma suave, um perfume suave. E que o Senhor possa se agradar da nossa oração, do nosso louvor, da nossa vida. Deus, nós queremos aqui, aproveitando esse momento de união da igreja, de união dos irmãos, de união com o Senhor, queremos pedir, Pai, a sua misericórdia, suas mãos poderosas sobre a Andréia Alves e o Nivaldo Queiroz. Pai, esses dois servos teus estão passando por dificuldades, Pai. Dificuldades de saúde. Eu não conheço, Deus, o grau do seu problema de saúde, mas o Senhor é um Deus que sabe todas as coisas. Nesse momento, visita-os, Pai. Derrama sobre eles o seu bálsamo curador, para que eles possam se levantar do seu leito de enfermidade, que muito em breve possa estar reunido conosco, agradecendo a Ti. Amém. Também, Pai, o nosso irmão Sebastião, que está internado, fez uma cirurgia. Me parece que irá passar uma segunda cirurgia. Que as mãos dos médicos operem o nosso irmão, mas que suas mãos estejam guiando as mãos deles. Amém. Porque o Senhor é o médico dos médicos. E com o Senhor não há falha. Por favor, Deus, que as suas mãos guiem as mãos dos médicos. E que em breve nós possamos estar aqui louvando e agradecidos ao Senhor, porque o irmão Sebastião está recuperado, porque a irmã Andréia está recuperada, porque o irmão Nivaldo está recuperado. Amém. Pai, essa é a nossa vontade, mas que faça na nossa vida e na vida de cada um a sua vontade. Amém. Que o nosso eu, Pai, possa sempre estar caindo por terra, que o seu eu prevaleça, que a sua vontade prevaleça, porque a sua vontade é sempre o melhor para cada um de nós. Amém. Pai, obrigado por esses momentos que tivemos aqui na sua casa de oração. Obrigado pelo sábado. Agora, Deus, nós estaremos encerrando esse momento de meditação na sua palavra, mas nós não queremos sair da sua presença, Pai. Nós queremos continuar a cada minuto da nossa vida diante do Senhor. Dá-nos, Senhor, a tua paz. Dá-nos, Senhor, o teu perdão, a sua misericórdia. Nós pedimos essas coisas sem méritos algum, mas o fazemos em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. O vosso coração, essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós, e Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão para toda culpa e dor? Jesus tem a cura para quem quer viver. Ele é o pão para qualquer sofrer na alma. Ele traz a paz para quem nada tem. Ele tudo Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós, e Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão para toda culpa e dor? Jesus tem a cura para quem quer viver. Ele é o pão para qualquer sofrer da alma. Ele traz a paz para quem nada tem. Ele tudo
Feche seus olhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor Deus, sobre ti levando o seu rosto. E sobre cada um de nós, Ele venha trazer a sua paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Amém.